Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e para quem está na internet, o horário que você esteja vendo, olá também. Hoje nós estamos começando o Câmara Entrevista Esportes, Câmara Esportes Entrevista, e hoje nós vamos tratar de um assunto. Primeiramente vamos apresentar o Guilherme, Juliano e o Emerson. O Emerson é o nosso convidado de hoje. O Emerson veio aqui para bater um papo, para a gente falar um pouquinho sobre psicologia do esporte. E psicologia do esporte de alto rendimento, não é isso, Emerson? Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Emerson, sou psicólogo já há mais ou menos 20 anos e venho trabalhando com psicologia clínica e há uns 5 anos consegui ingressar na área da psicologia do esporte, que é uma área bem difícil, né? Que é mais comum nas cidades grandes, mas graças a Deus aqui eu estou conseguindo caminhar nessa área e conseguir esse objetivo, que é me tornar um psicólogo do esporte. Maravilha. Olá, Guilherme. Olá, Bravo, Juliano, Emerson, obrigado pela presença e vamos falar desse tema aí que cada dia vem crescendo mais e mais, né, Emerson? Sim. A questão que assim, a psicologia em si, ela sofre o preconceito de ser a questão para pessoas com problemas mentais. Mas não, a psicologia é para tratar para a pessoa não chegar a ter um problema, né? Um problema mental. Então, e no esporte não é diferente. Para que as pessoas tenham um bom rendimento no esporte, aí no caso não é só no alto rendimento, mas começando desde uma academia até esportes que a pessoa queira fazer para a saúde, para o bem-estar dela, falar com um psicólogo ajuda bastante. É mais uma prevenção. Isso, é uma prevenção. A psicologia é mais uma prevenção do que muito tratar bom. Já o problema, né? Muito bom. Maravilha. Olá, Juliano Finamor. Olá, Bravo, Guilherme, Emerson, obrigado pela presença. Para você que nos acompanha, agora toda quarta-feira nós vamos levar o Câmara Esportes até você com uma entrevista, sempre com um tema a ser debatido aqui relacionado ao esporte em geral. Hoje, recebendo o Emerson, o Emerson já comentou aqui a respeito desse preconceito, né, Emerson, que existe, nós vamos debater isso aqui. O Emerson, que também já trabalhou, está voltando a trabalhar com as categorias de base do Pouso Alegre Futebol Clube, né, Emerson? Sim, eu fui chamado pelo professor Zé Carlos agora essa semana para estar retornando com os atletas, que agora, semana que vem, inicia o Campeonato Mineiro Sub-20, e aí amanhã eu retorno para lá. Mas não posso deixar de falar que eu estou aqui também representando a SAMPA, que é a associação que nós criamos em outubro agora de 2022, a Associação de Saúde Mental, que é justamente isso, para cada vez mais quebrar esse preconceito e informar a população do que é o serviço de saúde mental, o que é o serviço do psicólogo, o que é o trabalho do psicólogo de um modo geral. E aqui eu estou aproveitando a oportunidade para falar da saúde mental no esporte, para que o esporte ele contribui muito para que a saúde mental da população em modo geral ajude na questão da saúde mental, né? Maravilha. Ô Emerson, e não só o futebol, né? A psicologia do esporte, né? A saúde mental na área do esporte abrange todos os esportes de alto rendimento e de baixo rendimento, como você falou. Quem queira fazer uma academia, uma natação, uma corrida, qualquer esporte hoje necessita, vamos dizer assim, de um acompanhamento, porque aí o seu rendimento dobra, triplica, não é verdade? Sim, a gente fala, nós começamos falando do futebol, mas a psicologia do esporte, ela começa desde uma academia, que a pessoa queira ter tipo um personal trainer, mas na área da psicologia, até o futebol, o basquete, o vôlei, o karatê, são aí o alto rendimento, né? E quanto mais preparado psicologicamente também a pessoa estiver, o atleta estiver, mais possível, mais chega próximo a uma boa performance. Maravilha. Muito bom. Então vamos abrir o programa aqui, né? Qual que é o papel do psicólogo na vida de um esportista? Porque o esportista ele lida com muita pressão, né? O atleta, né? Seja do próprio clube, seja da própria mídia, né? Às vezes a própria mídia do local que ele trabalha, do clube que ele joga ou ele frequenta, tenta acabar com o atleta, né? Denegrir a imagem dele. Então,
é a base, é uma base para o atleta? Sim, a ajuda do psicólogo para o atleta é como eu falei com o Juliano aqui mais cedo. A questão do psicólogo, ele para o esporte, no caso, para quem tem interesse, tem o objetivo de chegar ao esporte de alto rendimento, quanto mais cedo o atleta tiver um acompanhamento psicológico, melhor. Mas o papel do psicólogo no esporte é dar esse suporte psicológico para que essa pressão exercida pela torcida, pelo clube, pelos dirigentes, por todas essas pessoas, ela não afete tanto o desempenho do atleta na competição. Maravilha. É complicado, né, nós falarmos, principalmente pós-pandemia, né, Emerson? A pandemia, ela trouxe até você essa questão da associação que vocês montaram, acho que no intuito pós-pandemia também, para ajudar a população. A gente pode falar do esporte, falando do esporte, sim, mas é bom falar da associação também que vocês fazem parte, que vocês montaram, para explicar a população também, um pouquinho, fugindo um pouquinho dessa área esportiva, o que qual que é o nome da associação mesmo, Emerson? É a SAMPA, Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre. Maravilha. E qual que é o trabalho dela dentro de Pouso Alegre? Conta pra gente um pouquinho. Então, nós estamos formando equipes de trabalho, por exemplo, em apoio com a prefeitura, porque nós temos, dentro da SAMPA, nós temos psicólogos, temos arteterapeutas que fazem grupos de trabalhos, entre outros profissionais da área da saúde, para poder ir até essas, como eu falei, que a prefeitura tem eventos que mantém essa área de atuação nos núcleos que existem, tem vários núcleos como se fosse um CRAS, né? Isso, espalhado pela cidade. Nos bairros mais vulneráveis. Isso, exatamente. Isso, justamente. Aí essas equipes da prefeitura conseguem manter esse trabalho com os grupos aí na população em geral. Quando eu falo pós-pandemia, o trabalho do psicólogo, em geral, ele tem sido muito importante, tanto para a pessoa, tanto para uma instituição, porque a pandemia deixou o pessoal meio assim, depressivo, vamos dizer assim, para não utilizar outra palavra. E a atuação do psicólogo, ela é muito importante, né, Emerson? Sim. Ela é muito importante para a pessoa conseguir voltar a viver, não é verdade? Foi a depressão, mas o outro sintoma, outra queixa clínica muito grande que está acontecendo durante a pandemia e agora pós-pandemia é a ansiedade. Existem pessoas que estão muito ansiosas, desde crianças até adultos que desenvolveram assim, transtorno de ansiedade muito grande com a pandemia e por isso que a SAMPA tem criado grupos de trabalho em conjunto com a prefeitura para que a gente consiga atingir o maior número da população. Maravilha, né, Juliano? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O Emerson até ele comentava agora há pouco comigo a respeito dos resultados, né? Das diferenças de resultados até de times, né? A gente deu exemplo aqui que trabalham com a psicologia e daqueles que preferem não trabalhar. E a gente tem que lembrar sempre também, né? Foi muito debatido, nós comentamos aqui no programa várias vezes. Nenhuma nem duas vezes. Da questão da Copa do Mundo, por exemplo, que o Brasil foi uma das únicas seleções, né? Foi a única seleção que não levou um psicólogo, né? Lá para o Catar, onde foi a Copa, para acompanhar os jogadores. Talvez pode ter a questão do preconceito, como diz, o de achar que são jogadores que já estão num nível acima, que talvez não precisem. Tem esse pensamento, não tem, Emerson? Sim, tem. Como eu citei, como eu disse, né? A psicologia em si, ela já é uma coisa bem que sofre bastante preconceito. E no esporte, então, mais ainda, porque no esporte de alto rendimento nós estamos falando de atletas aí já consagrados, que já tem uma estrutura financeira bastante alta, e o que acaba acontecendo? Eles
já estão numa situação de achar que não necessitam. Mais do futebol, né? O futebol, vamos dizer assim. Não necessitam mais de um psicólogo, que acha que o psicólogo é besteira, que não tem necessidade. Aí é onde eles cometem esse grande erro, que quanto maior ajuda as pessoas tiverem, que independente do nível profissional que eles estão, eles precisam de um apoio mental, né? Você tinha dado o exemplo do Palmeiras, né? Que você conhece o trabalho que é feito. Isso, o ano em 2020, que realmente fui nas vésperas da pandemia, eu fui conhecer o trabalho lá do CT do Palmeiras, das categorias de base, e assim, é uma coisa de primeiro mundo, que vocês podem notar, por exemplo, que o que acontece, o que reflete isso? O número de cartões amarelos e vermelhos, o número de confusão, dentre os times que têm profissional psicólogo, eles são menores do que os times que não têm. Vocês podem começar a olhar por esse lado, então perceber isso. E aí tem alguns times que têm psicólogos os times que têm psicólogo, vocês podem notar que a performance deles no campo é diferente dos que não têm. Maravilha. Um detalhe importante, um detalhe excelente assim, a se observar, né? Sim. É só um detalhe, Emerson. Você é palmeirense, Emerson? Não sou, eu sou corintiano. Então tá, só pra entender. Tá vendo como é que é importante? Mas É porque aqui é importante a gente já falar o clube, porque senão, né? Eu, cruzeirense, corintiano, então hoje nós estamos perdendo. Fala hoje. meu time, bravo. O Vasco da Gama. É porque a gente não queria falar muito o que é, porque é o Vasco da Gama, né? Mas é onde eu fiz contato com a Gisela, me abriu as portas lá e maravilha. Na questão profissional a gente tem que, né? A gente não pode ter. Eu acho que essa questão de time profissional, igual você falou, de jogadores rodados, apesar até de que a gente vai falar da seleção brasileira, tinha uma crítica muito grande a questão dos jogadores serem bem jovens, né? Os que foram levados e que acabaram sofrendo uma pressão ali na hora que mais precisou. Mas um detalhe que ficou marcado na história, e críticas, algumas, vamos dizer assim, até injustas, mas foi na Copa de 2014 o Thiago Silva chorando antes da cobrança dos pênaltis. Sim. Né? Aí você pega, ele já era um atleta já rodado, consagrado. Sim. E ali naquele momento, lógico, existia uma pressão, existia a Copa aqui dentro do Brasil, né? Mas muita gente estranhou, algumas pessoas ainda não aceitam. Será que faltou psicologia ali? Acredito que sim. Mas aí eu vou, já que você tocou no assunto de seleção, vamos falar lá da Copa de 98, onde o Ronaldo teve aquele problema. Convulsão, né? Então, mas não, na verdade, hoje a gente tendo um conhecimento maior, ele não teve uma convulsão. A princípio que eu andei lendo e vendo, não foi bem uma convulsão, foi uma crise de ansiedade. Ele tinha 17 anos apenas, né? Não, na 98 ele já estava mais velho, mas ele tinha 22 anos. 22 anos, isso. E aí a primeira Copa que ele foi com 17, né? 17, 94. Então, aí com 22, só que ele estava como responsável por ganhar a Copa do Mundo. Sim. Aí ele era o fenômeno. Aquele apelido do fenômeno foi criado naquele ano. A carga psicológica dele, até no próprio documentário dele, acho que o Fenômeno, que chama o documentário, ele explica. E o médico explicou, acho que é o Runco, na época, não sei. Sim, é o médico da seleção. O médico da seleção sempre foi o Runco. Ele falou assim, foi uma crise de ansiedade dele. E isso aí gera outras coisas, né, Emerson? E ele vinha com problemas pessoais também, parece que estava brigado, né? Estaria brigado com a namorada. Então tudo afeta. Aí voltando à sua pergunta do Thiago Silva, realmente é isso. Nós temos que pensar que antes de jogadores de futebol, eles são seres humanos, né? Uhum. Então, uns aguentam mais a carga emocional, outros não. Então é o que aconteceu com o Thiago Silva. É o normal do dia a dia, né? Sim. Da população. Por isso que é importante você buscar o profissional. A população porque o pós-pandemia eu venho, né? A gente analisa dentro da nossa família, perto dos nossos amigos também, a gente analisa essa questão de não procurar o profissional. Às vezes um cardiologista, às vezes um neurologista te indica um remédio, alguma coisa assim, e às vezes não é esse remédio que é para você. Por isso que cada um tem sua área, né, Emerson? Sim. É muito importante procurar o psicólogo. Para poder estar realmente
observando e vendo o que realmente é a necessidade da pessoa, né? Exatamente. Conta pra gente qual que é a sua visão para o futuro da psicologia do esporte. A psicologia do esporte, ela tá, como eu falei pro Juliano aqui também, ela é muito antiga, ela tem mais de 50 anos. E hoje que ela tá ganhando essa repercussão. Tá cada vez mais. Tanto é que ela tá em todos os esportes agora, tá? E o futuro dela cada vez mais é crescer e ter mais a visibilidade e poder ter mais contato com os atletas. E como eu falei para ele, e os dirigentes têm que entender que o profissional psicólogo dentro do clube de futebol, dentro de uma equipe esportiva, é muito importante. Um exemplo, hoje o Sada Cruzeiro, o Sada é um dos times, os maiores times em questões de título, em questão de conquista do mundo. E o trabalho psicológico que é feito lá é gigantesco, dia após dia. Muitos gringos, vamos dizer, vêm trabalhar aqui. A primeira coisa, eles trabalham com psicólogo para depois trabalhar com tradutor, só para vocês terem uma ideia. Então, essa área é muito importante pro esporte de alto rendimento, para você render mais, né, Emerson? Sim. Essa técnica da psicologia com os atletas, como eu falei, tem que começar o esclarecimento com os dirigentes. Os dirigentes têm que ter esse entendimento para que realmente isso seja levado às equipes profissionais e até amadoras. Porque assim, o atleta de alto rendimento, ele começa aos 10, 12 anos. E para que quando ele tiver com seus 20, 22, que é o auge da carreira de um atleta profissional de alto rendimento, ele já esteja bem preparado, não só fisicamente, como psicologicamente. Maravilha. Por favor, crianças. Posso falar? Pode, fica à vontade. Nós temos 2 exemplos atuais aí, um inclusive brasileiro, que é o Vinícius Júnior, e o outro é o Lewis Hamilton, né, piloto da Fórmula 1. O Vinícius Júnior, ele toda vez, principalmente na Espanha, contra o Atlético de Madrid, ele sofre críticas racistas, né? Não tem nem como falar que isso é crítica, né? Ele sofre esses ataques racistas. E quando ele saiu do Flamengo, ele foi muito criticado. Que não vai render, não sei o que, é um pereba, blá, 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 blá. E com o tempo, ele foi desenvolvendo o futebol dele. E perante esses ataques racistas, a gente vê que isso não é que afeta. É lógico que ele deve sentir, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas ele não deixa isso interferir no dentro de campo dele. Com certeza deve haver um trabalho psicológico muito forte por trás disso, né? Porque para aguentar o que ele aguenta, não é fácil. Né? Tão novo, né? O Vinícius Júnior tem 22, 23 anos. Sim. Para aguentar o que ele aguenta sozinho é praticamente impossível, né? Com certeza. Ele deve ter, aqui o Real Madrid deve ter lá uma equipe de psicologia lá para estar lidando com esse fato, porque assim, a questão do racismo no futebol é o que o Aranha vem combatendo já há algum tempo. E assim, eu acompanho ele. Não tem, quer dizer, o racismo não justifica em lugar nenhum no futebol, menos ainda, porque o futebol é onde se encontram, a maioria dos atletas de futebol são negros, né? Todas as etnias, religiões, tudo se encontra no esporte, o preconceito dentro do futebol é totalmente inaceitável. Como é inaceitável em tudo, mas no futebol menos ainda, né? E a torcida do Atlético de Madrid tem pegado muito pesado com o Vinícius Júnior, né? Então, com certeza, para ele estar conseguindo lidar com essa situação lá na Espanha, ele deve estar tendo um trabalho um apoio bem psicológico lá, né? Isso. E eu citei o Hamilton também, né? Não do nada, porque os dois são negros. Sim. E o Hamilton, eu já assisti muita coisa dele. Ele inclusive, ele tem uma psicóloga que sempre acompanhou ele, né? Me falhou o nome dela agora. E eles tinham uma amizade muito bonita. Ele diz que todo o sucesso que ele tem, toda a pressão que ele aguenta é graças a ela. Sim. E ele fala também que pelo fato dele ser negro, desde criança, ele sofre esse preconceito, ele tem que mostrar esse a mais, né? O atleta negro parece que... É um absurdo a gente estar em 2023 e ter
esse paradigma em cima que o negro ele tem que mostrar algo a mais para se destacar. E o Hamilton, ele entrando nesse assunto da psicologia, firmando mais ainda, ele diz que ele é o que ele é hoje ele aguenta a pressão que ele suporta graças a essa psicóloga que ele tem como amiga, né? Que são vários anos aí de parceria. Sim, e assim, os atletas que têm esse conhecimento e conseguem ter um profissional psicólogo perto, eles conseguem ter esse desempenho realmente muito melhor. E ele ficou aí, são só 7 títulos, né? Pois são só 7 títulos. Eu acho que também, se ele tiver um trabalho psicológico muito bem feito, o Emerson pode até me corrigir se não for verdade, ele leva isso como motivação, então ele consegue se motivar e trabalhar mais ainda. E o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, depois que começaram os atos racistas contra ele, o futebol dele dobrou, desenvolveu mais ainda, então ele consegue levar isso como motivação, né? Como combustível, isso é o né? trabalho psicológico, né? Sim, mas infelizmente isso é uma motivação negativa. Apesar da pessoa melhorar, porque ela quer provar, como o Guilherme falou, né? Quer provar e tem que se destacar melhor para provar que a etnia da pessoa, a raça, a cor não justifica, não importa. Então, assim, aí ele acabou se esforçando mais ainda e tendo melhores rendimentos, né? A gente não vê o lado pessoal, né? Do cara que na hora, lógico, ele apresenta o melhor trabalho, sim, mas não deve ser o mesmo pensamento que ele tem, por exemplo, na hora que ele olha no espelho ali, na hora que ele deita, põe a cabeça no travesseiro, vem aquela carga emocional, né? É um ser humano que tá ali. Pois é porque assim, eu faço também o trabalho clínico em consultório e tenho atendido hoje eu trabalho no CAPS Camanducaia também. E tem chegado muito adolescente lá com questão dessa questão de preconceito racial. Tô sofrendo bullying por causa do meu cabelo, da minha cor. Então, assim, isso é uma coisa que realmente, isso é uma questão humana. Isso não é questão de... E as pessoas precisam começar a entender isso, né? Isso vem de casa também, né? Esse preconceito que o pessoal exerce em cima de cor, religião, principalmente hoje, a questão de cor e etnia, principalmente também. Essa semana, por exemplo, tem um influencer, vamos dizer assim, que é de Angola, sofreu um preconceito gigantesco, as pessoas falando para ele ir embora, para voltar para o país dele. Isso tudo é complicado, porque o ser humano que está precisando trabalhar bastante, né? Sim. Essa área psicológica, todo o ser humano, não um ou outro, né? Sim. Por isso que eu entrei na associação e vamos fazer com que ela cresça cada dia mais, que esse mês nós estamos completando 6 meses da associação, para expandir o trabalho do psicólogo realmente em Pouso Alegre e, se Deus quiser, aumentar na região e quanto mais a gente puder divulgar o trabalho psicológico entre as pessoas, é melhor. Maravilha. E esse é o papel do Câmara Esportes também, nessa questão de divulgação. E o Emerson sempre, quem quiser, só bater na porta e entrar, né, Emerson? A gente agradece a sua presença aqui no Câmara Esportes. E finalizando, vamos, né, mais pro final do programa, eu queria que você... O que será do futuro da psicologia do esporte? Temos que trabalhar mais, com mais afinco, ou ela está caminhando bem? Ela está caminhando bem. Eu acredito que com a mudança de pensamento dos dirigentes, das pessoas que estão acima que eu digo, no comando das equipes, dos atletas, com mudança de mentalidade dessas pessoas, eu acredito que a psicologia no esporte... Isso tende a crescer mais ainda. Maravilha. Juliano, Guilherme. Eu gostaria de abordar, o Emerson, para a gente encerrar aqui, qual que é a dica que você deixa para quem está ingressando agora ou está envolvido com o esporte de alguma forma e que tem um pouco de dificuldade para lidar, não até, vamos dizer, dentro de quadra, dentro de campo, mas com a questão pessoal, igual você falou, que sofre algum tipo de preconceito, ou que tem, às vezes, uma falta de ânimo, assim, qual que é a dica, qual que é a receita que o psicólogo dá? Não, a dica é procurar uma ajuda de um profissional, porque nós temos, no serviço público, tem, hoje em dia,
também tinha poucos, hoje em dia tem aumentado bastante a oferta do trabalho do psicólogo no serviço público. Então, assim, não é só um psicólogo particular no consultório, não. Hoje nós temos em prefeituras, em serviço público, em associações, em outras questões, o psicólogo que está ali para... Até na igreja tem, Isso, né? Em Pouso Alegre, a Catedral Metropolitana, inclusive, oferece a consulta assim, gratuita. Isso, ainda... Sempre é divulgada em missas e tal. Isso, graças a Deus a profissão tá crescendo também, está sendo... E cada vez mais as pessoas se conscientizarem de que a psicologia é uma prevenção à doença mental, né? Não é só o tratamento, vamos prevenir. É uma coisa que o Brasil precisa fazer, começar a trabalhar com prevenção. Porque só, tudo, né? Só o tratar o depois não dá resultado, né? Não dá. Guilherme. Bom, gente, muito obrigado, Emerson, muito obrigado pela sua vinda aqui, esse bate-papo de extrema utilidade pública, né? Como o Bravo falou, depois da pandemia aí, a pandemia foi um divisor de águas, né? Parece que foi um boom para transtornos psicológicos e a gente está levando essa informação para a população, é muito importante. Então a gente agradece e tentar combater, quebrar esse tabu, né, de que psicólogo, psiquiatra é coisa de louco, né? Sim, é muito importante isso. Cada vez mais, se vocês puderem divulgar essa questão do psicólogo, do psiquiatra, isso é muito importante. A população brasileira precisa ter esse conhecimento, conhecer a finalidade do psicólogo para que as pessoas vivam cada vez melhor, porque uma pessoa bem estruturada psicologicamente, ela não faz bullying, ela não comete preconceitos, ela não faz coisas que hoje aí afeta o outro, né? Então, ela tendo, é o que o Rafael falou, vem do berço, né? A questão do preconceito, do racismo, desses preconceitos. Então, assim, a pessoa bem preparada mentalmente, ela não faz esse tipo de coisa, né? Com certeza. Exatamente. Maravilha, pessoal. Emerson, muito obrigado. Juliano, obrigado. Guilherme, obrigado. E esperamos você outras vezes aqui, viu? Pode, assim que receber o convite, eu volto e agradeço, eu apresento o convite, agradeço mesmo estar aqui com vocês são pessoas muito bacanas e... Nós que agradecemos, Emerson. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Câmara Esportes Entrevista.